Prezado cursista, apresento a vocês agora a nossa atividade 02. E eu incito essa atividade com um questionamento. Como você vai exercer adequadamente a função de planejar a contratação pública sem conhecer a construção dos documentos formais do planejamento da contratação dentro da fase interna? Você só consegue fazer isso conhecendo de maneira adequada todas as características do bem ou do serviço a ser contratado e discutindo de forma ampliada na fase de planejamento quais são os aspectos necessários à contratação que visam atender de maneira integral a necessidade delimitada na fase de planejamento. Lá no slide 44, que você já deve ter visto, eu apresento para vocês as principais dificuldades que o agente público de contratação possui na fase de planejamento. Ou seja, identificar a necessidade, definir integralmente o encargo do contratado, fixar as regras de disputa e promover a redução dos riscos de contratação. Dito isso, então eu lanço um desafio para vocês. Eu apresento dois encargos, ou duas necessidades. A necessidade 01, realizar um monitoramento de imagens por câmera dentro aí do seu órgão público. E o encargo, ou a necessidade 02, que é a construção de um software específico para o seu órgão ou entidade que faça o monitoramento de escalas de plantão, sobreavisos, com emissão de relatórios e mapas. Essas são as duas necessidades que eu lanço para você como desafio. Qual é a sua tarefa, prezado cursista? Escolher uma dessas duas necessidades e converter a necessidade em encargo. Ou seja, lembra o que a gente conversou lá no slide 45? Converter necessidade em encargo significa delimitar adequadamente o objeto da licitação. Mas você tem que tomar alguns cuidados no momento que vai construir esse seu encargo. Cuidado! Eu dou para vocês 6 alertas que você deve atender no momento da construção do encargo da sua contratação. Primeiro, cuidado para não pormenorizar demais os detalhes da contratação. Quanto mais detalhes você insere no contexto da delimitação das responsabilidades do contratado, mais você limita a possibilidade de empresas participarem do procedimento licitatório. E isso pode chegar a um momento em que você inviabiliza a disputa. Então, cuidado. Pormenorizar demais prejudica. Ou seja, o agente público de contratação tem que encontrar o meio do caminho entre colocar informações de menos e colocar informações de mais. Além disso, a segunda dica que eu dou para você é no momento de submeter a construção dos documentos internos da licitação, submetendo o interesse da administração ao interesse do particular e não vice-versa. Uma das regras mais importantes do procedimento licitatório, você vai entender, é que o interesse público prevalece sobre o interesse do particular dentro da licitação. Isso significa dizer que é o interesse do particular que se submete ao interesse da administração. Portanto, a responsabilidade de atender ao encargo cabe ao particular. Por isso, no momento da construção dos documentos da licitação, esteja atento. O particular é que deve atender aos interesses da administração e não vice-versa. Terceiro, cuidado. Recorra sempre aos indicadores, aos documentos, aos dados, às informações que estão acumuladas dentro da tua entidade. Ou seja, recorra a dados anteriores, a registros, aos indicadores, ou seja, ao conjunto de informações sobre aquele objeto de contratação historicamente dentro do teu órgão. Por exemplo, se você irá contratar uma empresa que forneça diárias e passagens, faça um estudo sobre os contratos anteriores naquele tema. Não é só isso. No momento da construção dos documentos do planejamento, ou seja, dos documentos internos do procedimento licitatório, não deixe de promover a participação das áreas específicas, ou seja, das subunidades dentro da tua entidade que são responsáveis pelo acompanhamento direto daquele contrato. Se você ignorar a expertise das áreas específicas, você corre um risco gigantesco do contrato não alcançar a finalidade de interesse público a que se destina. Também é muito importante você tomar cuidado para o estabelecimento de parâmetros de contratação que acabem direcionando aquela contratação para um ou outro contratado especificamente. Cuidado,
direcionamento é uma impropriedade gravíssima dentro do procedimento licitatório. Então, é recomendável que vocês evitem colocar direcionamentos dentro da construção dos documentos de planejamento da contratação que levem ao direcionamento a um ou mais fornecedores. E por fim, claro, você não pode, como agente público de contratação, negligenciar aspectos fundamentais da execução do contrato. O que isso significa dizer? No momento da construção do encargo pelo particular, o agente público de contratação deve ter em vista que o mais importante é que no momento da execução do contrato, essa execução do contrato consiga satisfazer aquilo que foi pensado lá no planejamento, ou seja, satisfazer a necessidade da contratação.